Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que ela pode anunciar para os investidores. E esse dividendo, pessoal, pode superar mais de R$ 10 por ação. Fora também um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Não somente isso, tá? Vamos falar também sobre o patrimônio da carteira do canal, que bateu os primeiros R$ 200 mil, pessoal, principalmente com essa alta aí da bolsa que a gente teve hoje. E vamos falar sobre Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaú, Vale, BR Partners aqui na carteira do canal, tá? Ou seja, todas as ações que eu tenho, vamos tratar nesse vídeo. E para você que ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar uma surpresa que pode fazer a Petrobras e essas ações dobrarem para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras, tá? Que hoje no mercado foi uma das únicas ações que acabaram se valorizando, principalmente por conta aí, né, do preço do barril do petróleo. Mas, pessoal, de verdade, tá? Eu acho que a Petrobras hoje, na parte de petróleo e mineração, né, na parte ali de commodities em geral, falei mineração, mas no caso é exploração e produção de barril, né? No caso, eu acho que é a empresa mais barata que temos, tá? Por quê, pessoal? Porque hoje a Petrobras, a gente já olha aqui para o nível de dívida, está muito baixo. Olhando aqui a foto, a empresa está muito boa. ROI alto, dívida baixa. Ela tem conseguido ter aqui, ó, uma margem líquida bem expressiva. Mas o que torna, de fato, aqui a empresa bem valiosa, pessoal, é que mesmo com uma desvalorização no preço do barril de petróleo, ela tem conseguido ter um custo médio por extração extremamente baixo. Quando eu pego aqui, ó, o CPM hoje da Petrobras, que seria esse custo médio, né, por extração aqui na empresa, pessoal, se considerarmos aqui, ó, 28 dólares de custo médio por extração de barril, hoje o barril está negociado em 60 a 62 dólares, tá? Mais ou menos ali o barril de petróleo. Consequentemente, para a Petro ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo dos 28 dólares. Probabilidade disso acontecer quase nula, porque isso inviabiliza a produção no mundo todo. Então o mercado não é bobo de deixar isso acontecer aqui com a Petrobras. E o que acontece, pessoal? Hoje a empresa, tendo uma geração de caixa de 250 bi por ano, porque para ações cíclicas, né, a gente gosta de olhar para o EBITDA, se eu multiplicar pelo seu EV/EBITDA médio, que fica na faixa de 8 vezes, tá? Temos aqui hoje para a Petrobras, basicamente descontando a dívida líquida, uma precificação justa com base no seu EBITDA da média histórica de 1,6 trilhão de valor de mercado, que dividindo pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta nas ações de 298%. Fora também, tá, bons dividendos que podem ser pagos. Inclusive, pessoal, esse dividendo de R$10 por ação que eu falei para vocês aí no início do vídeo, no caso aí, poderia ser pago em até 2 anos, se a empresa continuar repassando 45% do fluxo de caixa na forma de dividendos, tá? Imagina só Petro pagando tudo isso em 2 anos. Você pode ter, no caso, um lucro por ação bem expressivo. Fora também a empresa repassando extraordinários, caso o preço do barril do petróleo volte a aumentar, tá? Detalhe que hoje Petro representa 7% da carteira total, eu tenho 438 ações e eu pretendo continuar aumentando posição. Eu não tô comprando porque eu tô comprando bastante Itaú, tá? Que hoje representa 19,48% da carteira. E por falar no Itaú, ele seria a segunda maior posição da carteira do canal. Infelizmente hoje deu uma disparada, mas por nossa sorte, principalmente para mim que estou comprando, o banco ainda está barato, cotado ali, né, a R$ 36,75. O meu preço teto no Itaú, eu não me baseio muito por preço teto, mas eu coloco ali mais ou menos um preço alvo, tá? Para eu comprar, para não estourar muito a minha margem de segurança. É ali de R$40. Abaixo disso, eu sigo comprando Itaú para longo prazo, porque, pessoal, lembrando que vamos ter uma baixa da Selic
já para o ano que vem, tá? E hoje o Itaú, com uma baixa na Selic, poderia crescer o seu lucro pelo menos em linha com a inflação para o próximo ano. Então, se o Itaú nesse ano reportar um lucro de 48 bi, somado a um crescimento de 6%, o Itaú poderia estar em 50 bi de lucro para o próximo ano num cenário bem conservador, tá? Lembrando que uma queda na Selic estimula a carteira de crédito dos bancos. Então, se eu pegar aqui, ó, 419 bi de valor de mercado e dividir por 50 bi, temos o Itaú cotado por 8,3 vezes lucro. Significa que mesmo ele ali a R$40, ele ainda seria um banco barato, cotado por 8,7 a 9 vezes. Sabe qual que é a média do Itaú no longo prazo? A média dele é de 13 vezes lucro. Então, dividido aqui, ó, por 8,3, e mesmo considerando um lucro líquido um pouco menor de 48 bi, que dá 8,5 a 8,6 de PL, ele é um banco com potencial de alta de 56% na cotação. Então é um banco barato, com extrema qualidade. ROE é extremamente alto, fora que ele pode distribuir um dividendo na casa de 7 a 8% ano de forma operacional. Fora o extraordinário, que com excesso de capital ele costuma pagar todo ano. E como vamos ter essa tributação de dividendos no Congresso, o Itaú pode distribuir um dividendo extremamente alto já para fevereiro de 2025, na casa ali de 3 a 3,20 por ação, somando extraordinários e somando também dividendos ali usuais que a empresa anuncia, tá? Então eu posso receber também uma paulada de Itaú e eu pretendo continuar comprando, tá? Qual que é a minha meta em Itaú? Deixar ele representando pelo menos uns 35% da carteira. E se os preços continuarem em 34, 35 a 38 reais, eu posso ir comprando com bastante força, já que para longo prazo, eu acho que Itaú vale na bolsa facilmente acima de 50 reais, tá? Essa daqui é a minha visão. Então hoje o banco, mesmo com toda essa alta, eu acho que ele ainda continua barato, ainda mais agora, a gente vendo que a taxa Selic, né, vai começar de fato a se reduzir. E também temos o Banco do Brasil, pessoal, que hoje simboliza a maior posição da carteira do canal. Eu acho que o que o Banco do Brasil tem passado neste momento é muito pontual, é muito relativo e concentrado ao agronegócio brasileiro, tá? Eu acho que quando o agro começar a dar uma melhorada, já com a queda na Selic, automaticamente o Banco do Brasil, por ser mais fragilizado que o Itaú, porque a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito voltada para agro, pessoa física para a parte de consignado, que sofre com um ciclo de inadimplência mais elevado, com uma Selic em alta, encarece o custo de capital, né? Já com a Selic caindo, o Banco do Brasil, de todos os quatro, é o que mais pode sentir efeito, tá? Queda na Selic já alivia os spreads e, consequentemente, melhora o agronegócio no Brasil, fazendo com que o banco volte a ter um respiro. Quem sabe já para o próximo ano, a rentabilidade do Banco do Brasil volte para suas médias de 14% a 15% ao ano. O lucro voltando para uma faixa de 28 a 30 bi já para o próximo ano, tá? O que pode fazer, caso o banco retome o payout que ele tinha antigamente de 40% do lucro, dividido pelo valor de mercado atual, o Banco do Brasil poderia voltar a pagar um provento de 9% ao ano. Fora também que a gestão do Banco do Brasil, caso essa recuperação de resultado seja bem sucedida, eu acho que vai sim se recuperar, o banco sempre se recuperou quando passa por crise, ele vai distribuir também um dividendo extraordinário, que pode ser ali de 1, quem sabe a 1,20 por ação. Hoje o Banco do Brasil representa a maior posição da carteira e eu vejo tanto bons dividendos no futuro, fora um potencial de alta. Se ele apenas regredir para o valor patrimonial, as ações do banco teriam que subir 45%. E no upside máximo ele poderia subir até mais que o Itaú, se eu colocar aqui, já com uma recuperação de lucro provável, né? Com um valor patrimonial no ano que vem de R$ 33, podemos ter um preço justo de 54, que dividindo pelo preço atual, potencial de alta nas ações do Banco do Brasil de 147%. O banco poderia dobrar na cotação com a baixa na Selic, melhora dos resultados, fora também bons pagamentos de proventos. Por isso que hoje, mesmo reconhecendo que o Itaú tem mais qualidade que o Banco do Brasil, eu prefiro ter mais Banco do Brasil na carteira, porque tem uma qualidade boa, tá? Não tão boa que o Itaú, mas uma boa qualidade, fora que está muito barato e vai me proporcionar uma assimetria de retorno bem mais expressiva no longo prazo. Fora que o Banco do Brasil, pessoal, ele é inquebrável. Banco do governo, o governo jamais vai deixar o Banco do Brasil quebrar. Em épocas que a gente tem um boom no agro, porque é uma ação de commodities, o Banco do Brasil, ele é uma ação cíclica, tá? Você tem ali ROI de Itaú, dividendos extremamente altos. Então, quem pega no fundo do ciclo acaba se dando muito bem. Comprando esses PLs mais altos, ações cíclicas, você acaba fazendo bom negócio, tá? E por fim, temos a BB Seguridade, que é o braço direito do Banco do Brasil. Hoje subiu na bolsa, está cotado em R$ 34. Acho que essa alta aqui tá barata ainda, tá? Sendo aqui bem franco com vocês. Por mais que ano que vem podemos ter ali uma desaceleração no resultado da BB Seguridade, tecnicamente, pessoal, hoje a empresa vale,
quase 70 bi na bolsa. Se dividir ali por 8 bi no próximo ano, temos um PL de 8,7, ainda é baixo, pessoal. Por quê? Porque 8,7 de PL na BB Seguridade, a média da empresa é ser cotada em quanto, tá? Em mais ou menos em 12 vezes, em mercados de alta até 15. Então, o BB Seguridade hoje pode subir na bolsa facilmente, caso seja cotada pelo seu PL médio, 47% na cotação. Fora também bons proventos que ela pode pagar. Se eu usar aqui, ó, 1 dividido pelo PL atual de 8,7, já simbolizando a queda de lucros no ano que vem, somado a um payout de 90%, ela poderia pagar 10,3% de yield, fora esse potencial de alta nas ações da BB Seguridade. E ela também representa a carteira do canal. Hoje eu tenho 8,21% da BB Seguridade na carteira do canal. Pretendo continuar comprando? Pretendo com certeza, tá? Se esses preços continuarem atrativos, eu posso usufruir de bons dividendos na carteira, fora também um bom potencial de alta nas ações. É o braço direito do Banco do Brasil, portanto, na parte de seguros. Por mais que ela tenha sofrido com a desaceleração do crédito na carteira do Banco do Brasil, porque ela depende dos canais para realizar a venda dos seus seguros, ela se beneficiou com uma Selic em alta, mas não foi só por isso, tá? Mesmo que a Selic caia, o impacto que a seguradora tem no resultado é muito menor do que o Banco do Brasil, tá? Ela acaba sendo muito mais anticíclica do que o Banco do Brasil. Então, nos momentos que o Banco do Brasil estiver passando por dificuldade, eu tenho uma BB Seguridade me protegendo com as quedas do banco, fora que ela vai dar dividendos que eu possa aproveitar o Banco do Brasil barato. E quando o Banco do Brasil voltar a crescer, consequentemente a BB Seguridade também poderia ser beneficiada, se aproveitando do crescimento que o banco pode proporcionar. E hoje também está absurdamente barata. Sigo comprando com bastante força aqui na carteira do canal. Agora tratando aqui da Vale, que segue se valorizando forte, né? Teve ali o seu fundo na faixa dos R$57, que foi o preço que eu comprei Vale. Infelizmente, com dor no coração, não deu tempo de eu acumular muito Vale, pessoal. Quando eu comprei a ação já disparou fortemente. Por quê? Porque o preço do minério de ferro consequentemente começou a se valorizar forte, então a Vale acabou acompanhando, tá? Com expectativa de estímulos monetários no mercado chinês. Basicamente a Vale é muito dependente da China, 50% de toda a produção dela está na China, né? As exportações e tudo mais. Por mais que ela tenha se posicionado em crescer no mercado indiano, a China é o seu principal market share. E como ela tem um alto teor de concentração na pelota de minério de ferro para o minério de Carajás, consequentemente, a Vale tem muita qualidade. O mercado está aparentemente reconhecendo isto, tá? E se nós tratarmos aqui de Vale, hoje a empresa, mesmo a R$66, acho que já estourou um pouco minha margem de segurança, não estou comprando agora, eu prefiro um preço um pouquinho mais competitivo, tá? Mas eu acho ainda uma empresa barata, tá? Porque mesmo com o minério de ferro em alta, o preço justo hoje da Vale ultrapassa acima de R$100 tranquilamente. Por quê? Ela tá tendo uma geração de EBITDA de 80 bi por ano. Se eu dividir isso aqui, pessoal, no caso aqui, né, pela quantidade de ações de Vale, que fica na faixa de 4,54 bi, temos aqui 17,62. Então, 22,5 vezes 17,62, usando Graham por aqui na empresa, vezes o valor patrimonial, temos na Vale ali preço justo de R$137, que dividido hoje por R$66, potencial de alta de 109%. Então, Vale ainda tá barata. Eu diria que Vale abaixo dos 65 já seria ali um bom preço para fazer aportes, né? Abaixo de R$60, então, nem se fala. Para mim é uma empresa extremamente ali barata, tá? Por isso que eu tenho na carteira, mas é que tá, pessoal, ela não representa uma grande posição da carteira do canal, tá? Quando as ações voltarem a dar uma caída, uma estabilizada, eu posso sim voltar a comprar Vale com bastante consistência aqui na carteira, mas sem pressa, porque, pessoal, a ação cíclica é assim mesmo. Uma hora sobe, uma hora cai, não dá para pegar sempre ali no fundo do poço. Eu posso ir comprando sim para longo prazo e acredito que a empresa também vai pagar bons dividendos e tenha um potencial de alta interessante que possa me trazer um retorno expressivo. E por fim agora, pessoal, temos a BR Partners, tá? Uma ação extremamente vencedora na carteira do canal, que inclusive me pagou dividendos hoje, eu já havia aportado, tá? Os dividendos da BR Partners, quem acompanhou aí a comunidade sabe o que eu fiz. Tecnicamente, no dia 21, eu consegui, com o caixa que eu tinha guardado, adiantar os dividendos da empresa. Então, eu peguei aqui o dividendo que eu recebi hoje de BR Partners, que eu usei para recompor o caixa, e eu aportei nas ações do Banco Itaú. Então, já realizei a reaplicação do dividendo da BR Partners, tá? Que foi caiu ali mais ou menos para mim, né? Considerando a minha quantidade de ações atual, se eu pegar vezes 1.644 que eu tinha na época, caiu
R$ 1.777. Aí eu usei isso aqui no dia 21, que eu consegui adiantar, para comprar as ações do Itaú Unibanco. Então já realizei essa reaplicação. Colocando numa lupa de longo prazo, por mais hoje que temos as ações cotadas em R$ 20, BR Partners é uma microcap na bolsa, uma empresa de baixo valor de mercado. Mesmo após essa alta nas ações, eu acredito hoje que a BR Partners ainda está barata, por incrível que pareça, tá? Por quê, pessoal? Já tendo queda na Selic, isso beneficia o tipo de negócio da BR Partners, que é Investment Banking e bancos de investimento, tá? E aí fomentando os IPOs, fomentando ali a parte de gestão de grandes fortunas, tá? Se a empresa já está conseguindo ter um ROI acima de 20%, com uma Selic em 15%, margem superior a 50% e lucro elevado, imagina só que na Selic cair, esse banco aqui pode explodir, tá? Em rentabilidade, pagar dividendos até mesmo superiores do que tem pago agora e ainda se valorizar fortemente, tendo uma reprecificação de múltiplos por parte do mercado. Somente hoje, ó, considerando o PEG Ratio do Peter Lynch para uma empresa que cresce a uma taxa de 20% ao ano, temos um ratio de 0,60, denotando de que BR Partners hoje ainda seria barata. E para ela ficar cara, ela deveria valer pelo menos 20 vezes, considerando o seu crescimento médio no longo prazo, que dividido, né, no caso ali, por 12, daria um potencial de alta de 66% nas ações. Hoje lá R$ 20, se valorizando mais 66%, poderia valer acima facilmente ali de R$ 30. Ainda mais agora com essa expectativa de aumento nos resultados da BR Partners no médio a longo prazo. Então, tanto vejo uma small cap com bom potencial de alta lá para o longo prazo, fora também bons dividendos, já que ela pode pagar de 8% a 9%, ela paga 80% do lucro, é uma empresa de baixo capital intensivo, não precisa de tanto capital para crescer e cresce a uma taxa bem elevada. Eu acho um negócio de ouro, tá, pessoal? De valorização elevada e que ainda pode pagar um extraordinário todo ano. Com excesso de capital, ela paga de 1 a 1,50 por ação. Imagina no ano que vem, se a empresa tiver um lucro melhor, ela pagando 1,60 por ação. Quiçá a minha posição no ano que vem, quem sabe, tá? Possa ser ali, vai, de 2.000 ações da empresa, eu posso receber R$ 3.200 apenas para um anúncio. Então, pessoal, BR Partners eu viso tanto para dividendos, mas como principal foco ali o crescimento que ela pode me proporcionar a longo prazo, já que podemos ter uma small cap muito poderosa aqui na carteira. Eu não estou me importando com essa valorização de 35%, isso aqui é só o começo, tá? Eu estou me importando com a empresa lá no futuro, eu estou mirando lá no futuro. Pense comigo aqui, ó, para uma empresa que lucra hoje ali, ó, R$ 200 milhões, imagina se ela crescer a 20% ao ano durante 10 anos no tempo, tá? Consequentemente, daqui a 10 anos, lá para 2035, ela poderia ter um lucro de 1,3 bilhão. E ela poderia valer aproximadamente na bolsa, se o mercado reprecificar a empresa, 26 bi, dividido no caso ali, pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta aproximado de 1.200% na cotação. Poderia multiplicar meu capital em até 12 vezes em 10 anos, fora os bons dividendos que a empresa poderia me pagar. Nossa, Pablo, achei massa a sua estratégia, gostei bastante dessas ações, estão muito baratas, porém aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para ficar me aprofundando fortemente. Será que você tem alguma coisa que me facilite meu dia a dia, traga um potencial de rentabilidade elevado sem ocorrer tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada movimento de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm alguma dessas ações, em particular tenho todas na carteira e sigo aí otimista no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!